E essa iniciativa do diretório de estar fazendo esses eventos com os mandatários, com lideranças, para buscar revitalizar o nosso trabalho é fundamental. Não só porque a gente tem uma eleição agora adiante, mas pelo fato de que a gente passou 2 anos muito difíceis e que a gente precisa reviver o nosso trabalho. Evidentemente que a pandemia foi muito difícil para todo mundo, mas para nós, como um partido político baseado em ideias, baseado na ideia de que a gente se reunia para debater os temas, se reunia para olhar um na cara do outro e encontrar o que nos unia para fazer a diferença, esse período foi muito difícil para nós. Então é importantíssimo que a gente volte com esses eventos presenciais. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite para falar sobre esse tema que foi uma provocação que eu acho uma provocação absolutamente necessária para... Pode aumentar, fica à vontade. É uma provocação absolutamente necessária e que eu vivo no dia a dia da política, desde que eu resolvi entrar nessa. Como vocês, eu não acreditava muito nos rumos que a política podia nos levar. Eu era descrente em relação à possibilidade de fazer a diferença pela política. Mas como vocês, eu também enchi o saco de ficar só do lado de fora reclamando. Por isso que numa noite chuvosa de junho de 2013, enquanto alguns estavam aí jogando pedra em vidraça, tentando invadir veículos de imprensa, eu resolvi reunir alguns amigos para falar sobre uma ideia absolutamente maluca, que era de colher assinaturas para criar um partido político. Naquela época, parecia uma ideia doida. Parecia impossível. Mas a gente foi lá e insistiu. A gente ouvia muita gente falando, não, para que mais um partido? Não precisa mais de um partido. Ah, por que vocês não entram em outro partido? Porque a gente não quer ter que conviver com os vícios da velha política, a gente não quer ter que se submeter aos vícios da velha política. Ah, mas é muito difícil. É difícil, sim. Mas o caminho certo, às vezes, é difícil. Diziam que a gente não ia conseguir. Diziam que era impossível. A gente foi lá e conseguiu. Diziam que a gente não ia conseguir eleger ninguém. A gente foi lá e elegeu deputados estaduais, deputados federais. A gente elegeu o governador no 2º maior estado do Brasil. Diziam que a gente, quando entrasse na política, quando chegasse lá nos nossos mandatos, a gente ia sucumbir aos velhos esquemas, às velhas práticas, aos vícios, e que a gente não ia conseguir fazer nada. Que quem entra na política acaba se rendendo a tudo aquilo que a gente ouve falar e não consegue fazer diferença. Mas a gente é cabeça dura. A gente insistiu. A gente foi lá e ousou fazer diferente. A gente ganhou muita antipatia, como vocês sabem, né? E a minha equipe que está aqui, vários deles, sabem muito bem. Que provavelmente se fizessem uma votação lá na Assembleia, entre os deputados, sobre quem é o deputado menos benquisto pelos seus pares, provavelmente eu ficaria ali entre os primeiros. Fácil, fácil. Mas eu não tenho problema com isso. Porque o meu objetivo lá nunca foi ganhar concurso de popularidade. O meu objetivo nunca foi deixar os meus colegas numa posição de tranquilidade, numa posição de ficarem satisfeitos com a minha presença. Nós somos um corpo estranho lá, eu e o Giuseppe. A gente sabe disso. E acho que o que há de mais valioso no nosso trabalho lá é justamente a gente saber o que a gente está fazendo lá. Porque se a pessoa chega num ambiente como aquele, sem saber exatamente o que ela defende, o que ela está fazendo lá, o que ela stand for, Lars, é muito fácil de, na primeira ventania, ela mudar de lado. Na primeira ventania, ela perder o rumo. E isso acontece com muita frequência na nossa política. Pessoas que se elegem com um discurso de renovação, com um discurso de que vou fazer diferente, vamos mudar tudo isso que está aí, tá ok? Faz sinal da arminha e vota. Acontece com muita frequência. Mas se essas pessoas não têm algo que lhes prende no solo que elas pisam, elas sucumbem na primeira pressão. Elas sucumbem na primeira tentação. Nós somos as pessoas que entraram aqui para quebrar a roda. Nós somos as pessoas que entraram para mudar o jogo. Para ser parte da solução e não do problema. Não porque nós sejamos pessoas especiais, pessoas superiores, mas porque nós somos o tipo de pessoa que entrou para tirar poder das mãos dos políticos. Inclusive de nós mesmos, como tu bem sabe, como todos aqui têm acompanhado. Nós somos o único partido que extingue os próprios privilégios, que abre mão dos próprios privilégios, algo que achavam que seria impossível,
Logo na entrada na Assembleia, a gente já começou abrindo mão dos nossos próprios privilégios. Abrimos mão de auxílio mudança, de aposentadoria especial. Fomos a primeira bancada a fazer isso. Todo mundo achava que isso seria impossível, né? Mas parecia irrealizável. A gente liderar pelo exemplo, Marcelo. A gente conseguir mostrar que esse papo de que as pessoas entram lá e acabam tendo que jogar o jogo, que fazer o que sempre foi feito, porque sempre foi assim, porque as coisas são assim, porque a política é assim mesmo, quem está lá tem que fazer desse jeito. Isso é uma mentira muito cômoda para quem sempre se beneficiou desse sistema, Vitor. Para quem sempre obteve ganho pessoal em cima dessa história de que é todo mundo igual. E como é todo mundo igual, a população está pouco se lixando. Mas a gente veio para mudar essa história. Para mostrar que aquilo que parecia impossível, é possível. E assim a gente conseguiu não só abolir privilégios, ter recorde de economia de gasto público. Estamos chegando em que... 2.600. Sim, e da bancada total, 7 milhões já batemos? Por aí. Estamos batendo 7 milhões. Vamos chegar ao final dos nossos mandatos em 10 milhões de reais de economia de dinheiro público. Se todas as bancadas tivessem práticas similares... Na verdade mais, porque quanto maior a bancada, mais cargos de liderança eles têm, né? E é um negócio meio desproporcional. A gente estima que chega aí a cerca de 220, 230 milhões de economia ao longo de 4 anos de mandato. Isso faz diferença. Isso muda a vida das pessoas. Outra coisa que muda a vida das pessoas, ter gente lá que é independente o suficiente para ir diante de um governo todo poderoso, que tem 40 deputados de 55 na sua base, e tem na prática ali no bolso mais uma boa quantidade, e que propõe um ousado plano de reforma tributária, mas que na verdade não passava de um pacote de aumento de impostos. E a gente tem a independência, a coerência e a capacidade técnica, e aí entra a qualificação da nossa equipe técnica. Então aqui o Bruno, o Adriano, o Juarez, enfim, o Cid, o Fabinho, o DJ, quem mais está aqui na nossa equipe, meu Deus? O Maurício, obviamente, meu chefe de gabinete. Mas tendo uma assessoria qualificada como a nossa, a gente conseguiu não só construir uma argumentação, como comunicar essa argumentação. E a gente conseguiu fazer uma mobilização histórica, absolutamente histórica, em meio a uma pandemia, de mostrar para as pessoas que, olha, o governo quer aumentar os impostos sobre o bolso de cada um de vocês em quase 3 bilhões de reais. E a gente não precisa aceitar isso. No início éramos 2 deputados falando contra. Aos poucos a gente começou a infectar outros. Aos poucos a gente começou a criar um desconforto ali, né? Até que chegou o ponto em que havia, isso o próprio governador nos matou, deputados chegando para o governador e falando: governador, eu entendo, mas com esse escarcéu que os deputados do Novo estão fazendo, a gente não tem como votar a favor. Eu até queria votar a favor. Eu até queria votar a favor, mas desse jeito não tem como votar a favor. E esse é o ponto. Esse tipo de coisa seria impossível anos atrás. Seria impossível. Dirceu, em 2015, final de 2015, o governo Sartori propôs essa majoração maldita do ICMS, que era para perdurar por 3 anos, e perdurou por 6 anos, no fim das contas, 6, né? Sim. Foram 6. E queria que fosse 9. E queria que fosse 9. Havia um único deputado que foi contra. Só que, infelizmente, como ele era suplente, ele foi sacado, que foi o Marcel, que se ergueu contra, de fato. E, infelizmente, a sociedade gaúcha foi derrotada naquela época. E a voz do Marcel foi caçada. A gente sabe que a nossa responsabilidade é muito grande. Nós somos a primeira bancada do Partido Novo no Rio Grande do Sul. A gente tem uma responsabilidade muito grande. E a nossa principal responsabilidade, e que, felizmente, eu acho que a gente conseguiu cumprir com esse propósito, foi de chegar lá e mostrar que não, esse papo de que era impossível. Errado. Não aceito isso. E eu também não aceito esse papo de não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Não. Acho que o nosso grande diferencial, não só aqui na Assembleia, mas Brasil afora, tem sido o fato de que a gente não aceita que certas coisas sejam tratadas como impossíveis. Essa é a minha cerveja? Tá. Sejam tratadas como... Deixa eu ter que molhar o bico lá. A gente não aceita que simplesmente algumas coisas sejam tratadas como impossíveis.
a gente entende que a missão dos liberais na política brasileira é ser esse corpo estranho, é disseminar esse vírus dessa nova mentalidade, dessa nova cultura de relação com a política, de que o político não se elege para se servir do povo. O político se elege para servir, para dar sua contribuição, especialmente para tirar a mão do Estado do bolso, das costas, do ombro e do quarto das pessoas. Isso é o que há de mais precioso na nossa batalha política, que é a defesa da liberdade. Isso é o nosso grande diferencial no Partido Novo. O único partido que defende de forma coerente as nossas instituições, o único partido que defende de forma coerente o interesse do cidadão, o único partido que vota aqui no Rio Grande do Sul contra os aumentos de gastos públicos que passam diariamente na Assembleia, o único partido que vota contra a expansão de privilégios e de forma coerente se mantém contra impostos também. Né? Tem muito deputado, muito não. Tem alguns deputados que são contra aumento de impostos, mas por outro lado vão lá e fazem o quê? E ajudam a aumentar gasto. Daí bom, camarada. Tu ajuda a aumentar gasto, tu chancela essa mentalidade que corrói a nossa política, que é da dominação dos grupos de pressão bem organizados, das minorias barulhentas que ocupam as tribunas da Assembleia e que se organizam para tomar o que é da maioria silenciosa, desorganizada. Tu vai lá e sucumbe ao interesse desses caras e vem querer fazer demagogia de ser contra o aumento de imposto? Para aí, né? Hoje, por exemplo, a gente aprovou mais uma possibilidade do chamado gasto tributário. Criamos mais uma possibilidade de renúncia fiscal para projetos culturais. Votei contra, porque, afinal, não que eu seja contra a cultura, eu sou contra a cultura, não. Eu sou a favor da cultura. O que eu sou contra é que a gente ingesse o orçamento cada vez mais e abra espaço para cada vez mais grupos se organizarem para tomar parte do orçamento público. Por quê? Porque isso vai tornar mais difícil que a gente reduza o tamanho do Estado. E esse é o nosso dia a dia lá. Nós somos o único partido que votou contra a criação de novas defensorias públicas do Estado afora. Só nessa legislatura já foram criados 28. Nós somos o... Não que a gente seja contra, evidentemente, que as pessoas mais pobres tenham acesso a uma defesa. Né? Mas a gente acredita que essa defesa pode ser feita de outras maneiras, que não se contratar defensores públicos que ganham um salário básico de R$22 mil. Cada um. A gente está chegando daqui a pouco ao número de cerca de 1.000 defensores públicos no Rio Grande do Sul. A gente é o único partido que insiste em ter essa coerência. Pessoal, não adianta. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa sina. De fazer a diferença. De dar o exemplo. Mostrar que é possível. E não só que é possível, mas que é necessário. Porque se tem uma coisa que eu aprendi ao longo dessa minha mais de década, me envolvendo na divulgação das ideias liberais e depois na política, desde a criação do nosso primeiro núcleo do Novo aqui em 2013, vamos fazer ano que vem 10 anos, é que, primeiro, eles te ignoram. Depois, eles riem de ti. Eles doidos de camiseta laranja no parcão coletando assinatura. Que isso, pegando chuva. Esse papo de criar um novo partido. Que isso? Tá louco. Depois eles te combatem. Que é o que a gente vive hoje. Hoje, a maior bancada na Assembleia, que é a bancada do PT, se organiza e se reveza para ir à tribuna para contrapor o que eu e o Giuseppe vamos lá na tribuna falar. Em defesa das ideias liberais, em defesa de reformas, em defesa do interesse do cidadão. A maior bancada. As bancadas do governo não se organizam muito porque eles optam pelo caminho de não vou querer entrar em discussão assim. Mas os caras que estão interessados no debate ideológico e na guerra cultural e que entenderam do que se trata, que a gente precisa fazer essa mudança cultural, esses sabem que eles têm que nos combater. E é melhor que eles nos combatam mesmo. Porque quanto mais eles nos combatem, mais força a gente ganha. E vocês sabem qual é a próxima fase. Primeiro eles nos ignoram. Depois eles riem da gente. Depois eles nos combatem. Depois acontece o quê? Depois a gente vence. E é isso que a gente vai fazer esse ano. Vocês, especialmente os filiados mais próximos, que tiveram próximos da gente ao longo desse último ano, sabem que
foi um ano bastante difícil. Gente próxima foi embora. Gente próxima se desfiliou. Gente querida, gente de grande valor se desfiliou. Porque achou que não estava mais feliz com o que estava acontecendo com o partido. Não estava mais satisfeita. Estava descontente, estava descrente na capacidade do Novo de mudar a política. Eu mesmo, vou ser bem sincero com vocês, tive dias, tive momentos que eu mesmo me perguntei, será que está valendo a pena isso? Uma vez, eu cheguei a falar em voz alta, inclusive, que eu cogitava não ser candidato. Felizmente durou só um dia isso. E que do jeito que estava, eu não sabia o que eu ia fazer. Porque, enfim, eu estava ali dando murro em ponta de faca. Se fosse o caso, bom, eu termino o meu mandato e volto para minha vida. Né? O pessoal vai ficar brigando. O pessoal vai ficar brigando em grupo de WhatsApp. O pessoal vai ficar focando em divergência. O pessoal vai ficar achando que é o fim do mundo alguém ter uma posição diferente em relação a, sei lá, o impeachment do presidente. O pessoal vai ficar achando que é motivo para querer cortar a cabeça de uma pessoa, ter uma divergência em relação a uma questão pontual. Felizmente, a maioria silenciosa, a maioria que teve o bom senso de entender que, olha, o que nos une é muito mais importante, muito mais poderoso do que o que nos separa, tomou conta. E acho que o Bernardo tem uma participação importantíssima nesse processo de pacificação. Queria pedir, inclusive, uma salva de palmas para ele. Pelo novo aqui no Rio Grande do Sul. Está se incomodando bastante, que eu sei. Está tendo que abrir mão de estar tocando o negócio dele. Está tendo que abrir mão de vida pessoal, que é algo que todos nós estamos envolvidos nessa. Temos que abrir mão. Felizmente, a gente conseguiu reerguer esse projeto, que é muito mais do que simplesmente um partido. Se engana quem acha, tudo pelo Novo, o Novo é tudo isso. Não. Eu não tenho ilusão disso, até pela minha própria trajetória. Como você sabe, inclusive, eu passei 2 anos lutando pela Legião Estrangeira aí durante o período aí, né? Mas defendendo as ideias que eu sempre defendi. Eu não tenho nenhuma ilusão sobre a perfeição de qualquer plataforma ou qualquer instituição. As instituições são formadas por pessoas, por seres humanos falhos, dotados de informações imperfeitas. É o caso do Novo. Mas o Novo, mesmo dentro das suas imperfeições, Rodrigo, é, sem sombra de dúvidas, a mais bem acabada plataforma para quem quer fazer diferença na política. Para quem quer mudar esse país. E é essa convocação que eu queria trazer para vocês. Porque algo que parecia impossível no passado, já está sendo aos poucos concretizado. E tem muito mais que acham impossível, Ricardo. E que eu tenho certeza que daqui uns anos a gente vai olhar para trás e vai ver, olha só, hein? A gente conseguiu. A gente chegou lá. Mas não vai ser fácil. Nada disso foi fácil. Não foi fácil coletar assinatura. Não foi fácil eleger gente. Não é fácil tocar o dia a dia ali. Eu duvido que vocês encontrem alguma equipe lá dentro que trabalhe mais do que a nossa equipe. Não é o caminho fácil. Não é o caminho fácil. O caminho fácil para todo mundo aqui, todo mundo qualificado, todo mundo com belíssimas oportunidades de trabalho, seria ir tocar a sua vida e cuidar da sua vida. Mas todo mundo aqui, assim como eu, chegou em algum momento da sua vida e percebeu, cara, se eu ficar só cuidando da minha vida, eu vou ter uma úlcera ou eu vou ter que ir embora do Brasil. Porque eu não vou aguentar ficar vendo o que fazem com o nosso dinheiro. Cada um reflita sobre o que pode fazer para ajudar a eleger o Vitor, o Juan, o Ronaldo, o Aleph, que está no processo ainda, o Dirceu, que já está aprovado. Já está aprovado, Dirceu? Está no processo ainda. Só o Vitor está aprovado. Só o Vitor, o Ronaldo também. O Ronaldo também. O que podem fazer? Tem mais um... o Fernando. A Ana, meu Deus. Ricardo. Já concluiu o processo? Aí, sim. O Ricardo também já concluiu o processo. O que cada um de vocês pode fazer para ajudar a gente a vencer essa caminhada? Para ajudar a gente a chegar no Polo Sul? Para ajudar a gente a escalar esse Everest que vai ser as eleições de 2022?
Quando o Shackleton quis ir pro Polo Sul, acharam que não, doideira. Imagina, com essa expedição, com esse nível de recursos. E muita gente achava, né, que o Novo não ia conseguir eleger ninguém sem usar fundão eleitoral, fundo partidário, sem fazer coligação, sem lotear a administração pública. A gente foi lá e fez. Mas o que a gente fez foi pouco ainda. A gente tem muito o que fazer. Essa é a má notícia, o que a gente fez foi pouco. Mas o lado bom é que a gente tem duas coisas muito poderosas ao nosso lado. Que são o tempo e a razão. Se a gente não conseguir convencer a população brasileira inteira, no curto prazo, pela razão, eu estou confiante que pelo menos pela insistência e pelo tempo, a gente vai conseguir. Eu estou convencido disso. A gente vai chegar lá. Nessa próxima eleição, a gente vai ter um desafio imenso. Um desafio de dobrar nossa bancada federal, de dobrar nossa bancada estadual, de eleger o Ricardo, ou de repente, ou pelo menos fazer uma bela votação para estabelecer a nossa marca nessas eleições, que só tem porcaria de candidato ao governo do Estado, e eu tendo acompanhado de perto os rumos do nosso Estado nesses 3 anos e meio, eu vi que dá para fazer muita coisa. Esse é um Estado com um baita potencial. E eu tenho certeza que vocês não querem ir morar em outro Estado. Não querem ter que ir para São Paulo, para o Paraná, para Santa Catarina, alguns até talvez queiram ir, né? É compreensível, né? Mas vocês querem poder voltar para cá e saber que os pais de vocês vão estar morando num bom estado, que os avós de vocês vão estar morando num bom estado, que os sobrinhos de vocês vão estar morando num bom estado. Que é o que todos nós queremos. Isso é muito mais importante do que bater o peito e dizer: ah, eu sou gaúcho, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Essa balela. A gente é um estado maravilhoso, mas a gente é um estado que tem que fazer autocrítica. E está nas mãos da nossa geração mudar essa história. Mostrar que o Rio Grande do Sul pode sim ser o estado com que a gente sonha. O Rio Grande do Sul pode ser um estado admirado. Pode ser o melhor estado do Brasil em vários aspectos, que ainda não é. E está na nossa mão, pessoal. Não há nada que tenha mudado as coisas ao longo da história, senão um pequeno grupo de pessoas engajadas, envolvidas e dispostas a sair da sua zona de conforto para fazer a diferença. Para fazer o que parecia impossível. Impossível é uma palavra no dicionário. Impossível não pode ser um limite para a gente. É possível mudar a política e é necessário. E eu conto com vocês, o Ricardo conta com vocês, o Bernardo conta com vocês, e mais importante, vocês precisam contar consigo mesmo. A todos que estão aqui, como eu, que são malucos, que acreditam no impossível, que acreditam que a gente vai mudar esse estado, que a gente vai mudar esse país, e que o Rio Grande do Sul tem jeito, e que mais importante ainda, o Brasil tem jeito. Um brinde, valeu e 2020.